Do frio. Do frio. Bem, a todos boa noite, sejam bem-vindos. Não tem aqui ninguém pela primeira vez. Os nossos convidados já têm a chave da casa. E nós queremos agradecer quem está aqui. Pouquinha gente, fisicamente, né? Mas aqui está cheio de irmãozinho que precisa, né? Nós estejamos aqui hoje. E nós escolhemos o melhor. Desde que acaba na televisão, a gente veio aqui. E a partir do momento que nós pensamos em vir, nós já estamos sendo tratados, né? Esses bons fluidos, essas boas vibrações também, a gente vai para os outros também. Bota um pensamento legal. Então hoje, nós temos assim, mais uma vez, né, oportunidade e muito prazer de receber o Pierre, né? Já dono da casa também, inquilino, né? Vem trazer para nós bem-aventurados os pacificadores. Olha, nós estamos precisando tanto disso atualmente, que qualquer coisa as pessoas já estão gritando, você olha já, né? Então nós temos que começar isso dentro da gente, não é exigindo os outros, começar por nós, né? Então nós vamos começar nosso trabalhinho, nós vamos no sábado, nós estamos aqui. Já foi adiado para ser pela terceira vez, pensando em fazer um encontro junino aqui na Beira Rio. Mas tem chovido, então já é a terceira vez. Se não chover, aí a gente vai se reunir um grupinho, quem quiser participar, né? Estamos sempre aqui. E aquele lance todo, nós continuamos, nossa, né? Nós recebemos doações, nós já sabemos de qual é sorteado. Em frente ao PAF, né? Em frente ao PAF ali. Aí, em frente ao PAF, em frente nem casa. Se chover, vamos correr todo mundo lá para casa. Aí eu vou ter que botar água do feijão. Mas tudo bem, gente. É bom porque a gente brinca, sorri, mas o que é sério a gente leva a sério, não é mesmo? Que nunca nos tire da gente essa alegria que nós temos, né? Então, gente, olha, hoje, para iniciar os trabalhos de hoje, nós vamos fazer a leitura com a Bárbara, tá? Bárbara. E a prece inicial, Tânia Marli vai coordenar o passe, como nós temos pouquinha gente hoje, né, aos nossos olhos, né, vai ser um passe coletivo, né, tá bom? E depois, aguinha, cantina, porque nós não vivemos só de frutos, né? Fazer isso aí. E no final, o André, aí eu estou pensando no meu amigo lá, não sei aonde, Pierre vai nos contemplar com a prece final, tá, Pierre? Seja bem-vindo, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos embalem, né? De Deus, todas as oportunidades que precisamos aqui. Bárbara? Boa noite a todos. Boa noite. A livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó aos vossos pés. Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 14. Aliás, versículo 10, capítulo 14. Ou o contrário. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se ou daquele lugar de rebeldia ou impertinência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar, entre outrem, as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela honestidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável que nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno,
estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados, pela morte do corpo, à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os seus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que bom que o amor nos trouxe até aqui hoje, nessa casa de Jesus, onde a gente encontra consolo e conforto. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que nos assiste, vamos pedir a Jesus que nos ajude a expansão da nossa consciência, para o estudo que o nosso irmão vai nos trazer, que Jesus sustente a ele, que a espiritualidade também esteja sustentando e que a gente possa ser beneficiado refletindo, sobre o conteúdo que ele vai nos trazer. Jesus ilumine nossas mentes, nossos corações, que a gente possa colocar em prática todo o seu ensinamento, servindo a Ele, E que a gente possa, com essa atitude, a gente possa ter uma caminhada terrena mais leve, mais equilibrada, mais suave. Que Jesus nos ajude nessa caminhada terrena. Ajude aqueles que estão em sofrimento do corpo físico e também da mente, do espírito. Agradecemos também a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma quinta-feira, para esse trabalho que a gente, em nome de Deus, se compromete com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, o seu? Boa noite. Mais uma vez, aqui nessa casa maravilhosa, e agradecendo pela oportunidade de aqui podermos estar conversando, em nome do Evangelho. Antes, gostaria de parabenizar pelos 69 anos, da casa, dia 11 de junho. Que bom, né? 11 ou 12? Que a gente fez antes, que é a palestra na quinta e cairia na sexta, mas a gente faz dia 12. Bom, uma casa com uma história, Quantos espíritos aqui já foram beneficiados, materialmente e espiritualmente, E convidar todos. Deixei o panfleto ali na mesinha de programação. Sábado agora, iniciamos a Semana Espírita em Macaé. É a 89ª. É a Semana Espírita sem interrupção mais antiga do Brasil. Não teve interrupção em toda a sua história. Nem mesmo na pandemia nós tivemos a paralisação dela. Então, todos estão convidados. A abertura é sábado. Mas parece ser sempre
À noite, às 19 horas, no Grupo Pedro, que é a sede da União Espírita Macaense, ali no centro da cidade, para quem conhece, no salão principal. Mas quem não tiver condição de ir por algum motivo, vai estar passando ao vivo no YouTube, no canal do Grupo Pedro. Só procurar lá, Grupo Pedro. Vou botar o link lá no grupo. E aí entra na hora lá, se inscreve, entra e vai assistir a palestra da internet ao vivo. Todas serão transmitidas. Começa sábado, agora dia 11, e vai até o outro sábado, dia 18. O encerramento. Sendo que neste domingo, agora o próximo, teremos atividades tanto na parte da manhã, que vai ser lá no Salão do Lar de Maria, ali na Rosa, na programação, e à noite, no Salão do Grupo Pedro, teremos o nosso querido palestrante Raul Teixeira, de Niterói, um palestrante que tem muito laço afetivo com a União Espírita em Macaé. Foi muito amigo dos meus avós, né? Participou de muitas Semanas Espíritas em Macaé. Tem uma história muito bonita com os dirigentes, com todo o movimento espírita lá da cidade. Então todos estão convidados. Seja presencialmente, seria melhor dar um abraço. Todos os dias tem a cantina, cada dia a cantina ela é realizada por uma casa espírita, ou seja, cada dia é um cardápio, tem coisas gostosas, muito boas. Esse friozinho sempre tem um caldo bom, uma sobremesa boa também. Então todos estão convidados, tá? Seja presencialmente ou pela a facilidade agora que a internet nos proporciona de estarmos conectados, né? A internet bem utilizada, ela é uma conexão, né? É um Wi-Fi do plano espiritual maravilhoso, que ajuda a difundir e ajuda a gente estar conectado ao mesmo tempo em nome do Evangelho, né? E para que a gente pudesse conversar essa noite, eu escolhi o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pacificadores, né? Os brandos. E esse capítulo começa falando das injúrias e violências. E lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, ele coloca: bem-aventurados os que são brandos, porque possuíram a terra. E no versículo 9, ele coloca: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, quando Jesus nos diz isso, a gente pensa: mas será que só esses que conseguem ser pacificadores, que conseguem ser brandos, serão chamados filhos de Deus? Por que ele faz, né, essa ligação? Quem consegue ter esse tipo de atitude serão chamados filhos de Deus. Aí a gente volta nas duas questões que Jesus nos pediu. Primeiro, amai a Deus acima de qualquer coisa. Segundo, amai o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama Deus acima de qualquer coisa, você está reconhecendo que Ele é o seu Pai. Você é uma criação dele. E quem é criatura sabe que o Criador fez o melhor que podia fazer para você. Nós não fazemos o melhor que podemos fazer para os nossos filhos, que são criaturas nossas, que nós, né, criamos. Às vezes com todas as imperfeições nossas, com todas as dificuldades, mas nós fazemos o melhor, amamos da melhor forma possível. E quando nós amamos os nossos irmãos, amamos o próximo como nós mesmos,
nós estamos demonstrando ao Pai que nós somos bons filhos e que estamos amando aquela criatura que Ele criou da mesma forma como Ele ama. E aí a gente é chamado filho de Deus. Então, nessa analogia que eu faço aqui no meu entendimento, quando a gente pacifica, quando a gente ama, quando ele evita qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de adversidade com o próximo, tratando da melhor forma possível, nós estamos tratando como o Pai quer, como Ele nos pediu. Porque o Evangelho de Jesus nada mais é do que Jesus transcrever para nós o que Ele tem recebido do Criador. Porque Jesus, Ele tem condição, Ele está na situação de evolução espiritual, a qual Ele consegue passar para nós coisas muito maiores que nós não conhecemos ainda. E na minha visão, o Evangelho são as leis de Deus traduzidas por um irmão que consegue entender melhor do que nós e nos explica e nos exemplifica veio nos exemplificar pessoalmente e continua nos explicando através dos outros irmãos que Ele nos envia. Essa é a minha visão que eu tenho do Evangelho. Ele consegue fazer, né, a ligação de Jesus com os espíritos muito superiores que estão ligados a Deus, porque nós ainda não temos condição de acessar muito conhecimento que Deus tem para nos dar. Então nós precisamos desses espíritos mais evoluídos para que possam nos explicar e exemplificar, meu filho. É por aqui. Esse é o roteiro. E hoje, né, não só hoje, nesse dia de hoje, mas nos últimos anos, nos últimos séculos para cá, infelizmente, nós estamos passando, e há um bom tempo, conflitos no nosso planeta. De guerras, de morticínio, de exagero na conquista, aonde a conquista do material ou territorial ou das riquezas que a terra pode nos produzir para a sobrevivência, elas passaram a se tornar questões que muitos líderes se acham proprietários, né? E isso tudo gera para nós uma psicosfera, muitas das vezes, de disputa, de guerra, de contenda. E se nós formos olhar o meandro de todas essas guerras, o meandro de todas essas confusões, no fundo está o quê? O orgulho, a posse, né? O poder, a luta pelo poder, né? Esse poder que vem de onde? Do orgulho exacerbado do homem, que na cabeça dele ele acha que, tendo essas riquezas materiais, ele se torna mais poderoso, a ponto até de matar o seu próprio irmão, matar povos em conquista daquilo que ele acha que é o poder para ele material, como se aquilo lhe fosse carregar para o resto da vida, como se aquilo que ele está desejando tanto, que ele coloca tantos irmãos para ir lá lutar, brigar com outros irmãos, como se aquilo, alguém fosse levar aquilo para o resto da vida, para algum lugar. E se a gente parar um pouquinho para analisar, todos os reinos da terra, todos os reinados passaram, viraram pó, viraram ruínas, todos. O Império Romano, o Império Turco, o Império Bizantino, todos eles.
viraram ruína. Assim como hoje, esses que se consideram o império da atualidade também virarão ruína. Porque a gente sabe que a destinação do nosso planeta é uma destinação de paz, uma destinação de união, de convergência dos povos. A nossa destinação é um planeta sem divisões de líderes. É um planeta onde uma unidade só de intenção será a chave, que é a fraternidade, o amor, a boa convivência. E isso não é uma promessa. Isso é uma certeza que os espíritos superiores nos colocam em diversas obras que nós temos condições de ouvir, de ler. Não é uma promessa de Jesus. Quando Jesus diz lá, em há 2000 anos, o senador Publio Lentulus, ele afirma, ele não promete, ele afirma: nenhuma ovelha ficará para trás. Nenhuma ovelha do meu rebanho ficará para trás. Ou seja, todos nós vamos para o destino que Ele está nos conduzindo. O tempo de chegar a esse destino vai depender mais ou menos das nossas decisões. E aí, ele começa a colocar algumas questões nesse capítulo que a gente vai discutir aos poucos dentro da leitura aqui. E aí, Kardec diz: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E aí depois nós vamos falar de cada aquisição dessa. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Todo gesto que a gente gera de ofensa, por menor que seja, ele está contrário à lei de amor. E a gente está contraindo, de alguma forma, uma energia que a gente vai precisar reparar. Pode não reparar naquele momento. Muitas das vezes se torna para nós até imperceptível, porque já tornou-se habitual e que não deveria ser. A ofensa dentro de casa, do lar, a ofensa dentro do trabalho, no convívio social, a ofensa dentro do local de estudo, do colégio, a ofensa na rua, no trânsito, em ambientes sociais. Qualquer energia dessa disposta pelo nosso espírito em relação ao próximo, que a gente não trata, olha lá, voltando nas duas leis que Jesus nos pediu, não tratando o nosso semelhante como nós mesmos deveríamos tratar, como a gente quer que sejamos tratados, é uma energia que nós estamos lançando contra alguém que é amado exatamente igual somos nós. E da mesma forma, quando é lançada para nós, também vai ser necessária a reparação. Mas que Jesus quer dizer por essas palavras: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciasse aos bens deste mundo
e havendo-lhes prometido os do céu, quando Jesus fala isso, ele não quer que você largue tudo isso de material que nós temos ao nosso redor, que é necessário, muita coisa é necessária para a nossa sobrevivência, inclusive auxiliar a sobrevivência. Nós podemos usar como alavanca para auxiliar a sobrevivência de muitos outros. Não é isso? E aí a resposta está: enquanto aguarda os bens do céu, enquanto nós trabalhamos para ter a nossa evolução espiritual adequada, tem um homem a necessidade dos da terra para viver. Então, fica muito claro para nós que os bens terrenos não são propriedades nossas, mas são necessários para que a gente use como alavanca para a nossa evolução. Tudo que é de aquisição material nossa é para o nosso auxílio. E muitas das vezes a gente briga por isso, achando que aquilo é uma propriedade nossa. A gente cria desavença, a gente maltrata o próximo, a gente gera discórdia, porque a gente quer a posse, que é o acúmulo, muitas das vezes, do que a gente já tem, mas a gente quer além do que nos é necessário. As brigas, as questões que envolvem a indústria farmacêutica mundial, a gente consegue, às vezes, pegar informações que a gente não sabe o teor, mas a gente, o meandre da questão às vezes, a guerra financeira que tem por trás disso, para se fazer fortunas e fortunas de grupos que acham que vão levar aquilo para onde? Sendo que aquilo ali é um auxílio para a humanidade. Quando esses cientistas, nem todos, porque temos exemplos como Albert Sabin, fez a questão de que a vacina dele contra a paralisia infantil fosse produzida pelo mundo inteiro. Ele que desenvolveu, mas em momento algum ele usou aquilo com o seu benefício financeiro, mas ele fez questão que aquilo nunca tivesse uma patente que não pudesse ser fabricada pelo mundo inteiro. Então, é um bem material, porque é um produto produzido laboratorialmente, mas que é uma alavanca para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral. E quando nós tivermos todos esses que estão envolvidos em processos científicos de produção não só de medicamentos, eu vou dar um exemplo, mas como tantas outras invenções científicas e produções científicas que são alavancas para a humanidade, quando isso tudo passar a ser entendido como uma ferramenta de auxílio e a gente deixar de lado a ganância, a gente vai ter um novo pensamento. E aí Kardec continua: apenas o que ele, Jesus, lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, ou seja, aos bens materiais, mais importância do que os primeiros. Porque aquelas palavras que diziam que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Então, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados. Então, o que ele nos pede é que a gente deixe o nosso egoísmo pelo que é supérfluo para nós e utilize
próximo. Ele não condena. Jesus, a doutrina espírita, os espíritos, eles não condenam a riqueza. Eles não condenam esse discurso de que o rico é mau e o pobre é bom. Não, a questão não está aí. A questão é a intenção de cada um. A questão é o que nós fazemos da fortuna. É o que nós fazemos para ter a fortuna. Porque a fortuna, como já falou aqui, é uma alavanca para a humanidade, para ser utilizada em benefício. O problema é que a gente não conseguiu ainda entender isso. E aí, ele entra no ponto onde ele fala dos outros quesitos morais que a gente pode conquistar, que é a afabilidade e a doçura. A capacidade da gente ser amável, de a gente produzir boas palavras, da gente estar sempre com a calma na conversação, mas que isso seja algo que a gente realmente utilize como um exercício e utilize não só no nosso meio familiar, no nosso meio social, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, no nosso clube de convívio social, mas que isso seja uma prática nossa para com todos. E é difícil. Quem nunca abriu a janela do carro e soltou aquela frase que queria soltar, porque o outro fez uma manobra com o carro, ou fez aquilo, né? Quem nunca soltou uma frase com aquele que vem mais espertamente pelo acostamento e entra na frente? Ou você está numa fila, o outro vem e fura a sua fila. E a gente perde a doçura e a afabilidade da palavra. É um exercício. A gente tentar conter o ímpeto de lançar o julgamento, conter o ímpeto de enviar um chicote, uma palavra chicoteada. A minha avó, que trabalhou a vida toda no movimento espírita, ela falava para mim: meu filho, a língua é o chicote do corpo. Eu nunca esqueci aquilo. A língua é o chicote do corpo. Com ela você fere o que você quiser. E aí, nesse item, Kardec nos fala, e os espíritos, na instrução dos espíritos, nos fala: entretanto, nem sempre há de acreditar, nas aparências. Que aqui ele vai dizer que muitos têm uma aparência no meio social, ou aonde ele pode ser reprimido, ou na rua, de uma forma. Mas aonde ele tem mais intimidade, aonde ele tem mais poder sobre os demais, dentro do lar, no trabalho, algum lugar assim, que ele possa ter um posto de hierarquia funcional maior, se transforma e ali se apresenta de uma outra forma. E os Espíritos dizem: a educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. A gente, por conveniência, principalmente nas redes sociais hoje, as redes sociais, você cria ali a imagem que você quer. Tanto que as pessoas brincam, interessante, na rede social ninguém coloca acordando, sem maquiagem, ninguém coloca uma foto pagando um boleto, ninguém bota a foto do extrato bancário com cheque especial, devendo. Todo mundo coloca só as boas viagens, os bons jantares, as boas comidas, os bons carros. Então, ninguém come ovo. É o verniz, que a sociedade cria. E às vezes, muitas vezes, nós criamos esse verniz para mostrar uma imagem e, no meio mais íntimos, agimos de uma outra forma. Quantos há
Quer dizer, quantos existam cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem, cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, ou seja, nada o contrarie, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E o que faz, muitas das vezes, né, a gente mudar esse verniz quando algo nos contraria e a gente fica tão ferido? O que está por trás disso? Não é o nosso orgulho? Não é a nossa vaidade? Nosso egoísmo que tem que ser da forma como eu penso? Não, mas você está quando eu não falei isso, eu falo dessa forma. Aqui quem manda sou eu. Não quero desta forma. Quantos de nós já não proferiu esse tipo de afirmativa? Se não nessa vida atual, mas em outras. E quantos de nós já não sabemos de pessoas, ou já convivemos, já estivemos em convívio com esse tipo de situação? Que no fundo, a gente está deixando o nosso orgulho, a nossa vontade, falar muito mais alto do que a brandura, do que você ser ponderado, de nós tentarmos escutar o que vem do outro lado. Podemos até não concordar, porque a gente não precisa concordar. Mas a gente não precisa brigar. A gente não precisa, a gente pode até não aceitar, ouvir aquilo, posso achar um absurdo, posso achar que aquilo não faz o menor sentido para mim, mas que a gente fique de forma afável, aceite, posso até comentar com quem eu não concordo, mas dali você partir para uma situação de que vire aquilo ali um ato de violência, de agressão, aí nós estamos criando para nós um movimento energético que não é compensatório e que nós estamos deixando exacerbar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E tem diversas formas de nós mantermos o nosso orgulho, né? Às vezes até sendo humilde, querendo ser muito humilde, a gente também está mantendo o nosso orgulho. E aí ele vai para um outro tópico, que é uma outra aquisição que devemos diariamente lutar para conseguir esse sentimento, que é a paciência. Que é uma aquisição, né, que vale ouro. E às vezes, né, quando a gente conversa com um irmão que é detentor já dessa faculdade da paciência, aquilo para nós é algo, né, iluminado, né? Você sai de perto para falar com a pessoa, gente, conheci uma pessoa, que paciência que aquela pessoa tem. Não levanta a voz, não discute por nada, está sempre tentando apaziguar, está sempre tentando levar a palavra para resolver, para ser resolutivo, para terminar a contenda. Né? É uma faculdade muito bonita, é uma aquisição, assim, que eu particularmente, por não tê-la, eu acho que por eu não tê-la, é o que eu mais procuro ter. Peço, mas
evolui espiritualmente como uma lesma caminhando no universo, né? Bem devagarinho, a gente vai, mas que seja devagar, mas que seja acumulativo, que seja verdadeiros ganhos, mas que possam ser aos poucos, mas que esses ganhos passam realmente a ser nossos tesouros. E aí, o que o espírito amigo, né, ele aqui não se identifica, escrito em árvore, 1862, ele começa falando a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha só. Ele começa nos explicando aqui, para o quesito paciência, a gente ter resignação na dor, ter paciência na dor, seja dor física, seja uma dor emocional, seja uma dor moral, seja uma dor de relacionamento, seja qualquer prova. A dor aqui é qualquer dificuldade que nós venhamos passar, que a gente tenha paciência e entendimento para entender essa prova. Ter a aceitação, ter obediência em relação aos desígnios que nos foram traçados e que muitos foram em concordância por nós mesmos antes de aqui chegarmos. Concordamos, muitas das vezes pedimos e imploramos pelas provas, e chega aqui e a gente perde a paciência, perde a doçura. E aí ele continua, sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Não é? Essa é fácil a gente realizar. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, porque se tem maior dificuldade, o mérito é maior. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Alguém tem uma prova de paciência dedicada aqui? Ou só eu que tenho? Todos nós. Só eu que ganhei essa prova? Paciência não, né? Porque é o local correto e o local mais apropriado para a gente ter essa prova. Porque é por isso que está ali dentro. Porque se não tivesse ali dentro, a gente não ia ter condição de aceitar. A gente não ia ter paciência. A gente tem paciência quando é de fora? Difícil, né? Ih, acho que é problema teu não, olhar para você. Agora, quando é colocado no nosso colo, é para a gente exercitar a paciência. Deus nos colocou na vida de Márcia para ela exercitar a paciência. Deus nos colocou na vida dela para ela exercitar a paciência. E ela está passando no teste. Ela está indo muito bem no teste. Eu posso confirmar a vocês, tá? Você também. Porque quando a gente não tem a paciência, a gente está como se nós estivéssemos desobedecendo, ou a gente não estivesse obedecendo a um plano que nós mesmos ajudamos a criar. E muitas das vezes a gente esquece, a gente não para para pensar nisso, ou às vezes mas nós já temos, nós que estamos aqui, lendo isso aqui, procurando estudar, recebendo essas informações, nós já temos essa informação. Olha, você ajudou a criar esse plano. Esse plano que você está vivendo hoje, essa vida, essa encarnação, você ajudou a criar. Você fez parte, de ponto por ponto, desse processo, dessa rota.
Aí agora você não quer obedecer a rota. É mais ou menos isso que os nossos benfeitores ficam falando no nosso ouvido à noite quando está dormindo. Agora você não quer obedecer. Não faz isso não, estou aqui com você, estou com você desde que você chegou aqui. Eu não vou largar você, não, vamos embora, vamos aproveitar, vamos obedecer a rota. E muitas das vezes a gente sucumbe de diversas formas, de diversas maneiras, com diversas decisões, uma menos graves, outras gravíssimas, que precisaremos, às vezes, séculos para reajustar a rota. E aí a gente entra no quesito, que é um outro quesito que esse capítulo trabalha, que é obediência e resignação. Vocês já perceberam que todo espírito que já alcançou a humildade, a brandura, ele é obediente? Ele é obediente não só às leis terrenas, às leis dos homens, como principalmente às leis morais divinas. Ele já é como se eles conseguissem eliminar uma tríade, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E aí eles conseguem uma outra tríade, que é a paciência, a obediência e a disciplina. Esses seis sentimentos, eles andam juntos. Mas só quando você consegue separar em dois grupos de três, esses três vão para lá e vão ficar com esses três de cá. É impressionante. Todo espírito de um grau de evolução moral, ele tem uma obediência por tudo aquilo que ele está inserido, porque você tem obediência, você obedecer, você tem que estar muito livre do orgulho. Você tem que estar muito livre. Quando Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? Tu que dizes. Obedeço, você está dizendo? Por quê? Ele tinha necessidade de um embate verbal com Pilatos. Ele tinha necessidade de mostrar alguma coisa. Olha só, você está errado, você vai fazer, você vai me matar, mas você vai te criar um problema. Então ele vai falar aquilo. Ele só ama. Ele só obedece e ama. Quando Judas vai lhe dar o beijo no rosto, para sinalizar quem era Jesus para os soldados romanos, ele fala, meu amigo, por que veio até aqui? Por que me procura, meu amigo? Olha a obediência. Ele poderia mudar todo aquele cenário, ele tinha condição suficiente de mudar tudo aquilo. Mas ele obedece os desígnios do Pai. Porque ele sabe que aquilo ali era a missão que ele tinha que cumprir. E aí o que ele fala de obediência e resignação? A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus. Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é a Umbanda, não é o judaísmo, né? A doutrina de Jesus, ou seja, o Evangelho. A obediência, como é que eles falam? É o consentimento da razão. Você tem o raciocínio, você tem a razão, você consente, então tudo bem, eu obedeço. E a resignação é o consentimento do coração. Um é da razão, a outra é da emoção, do coração. Forças ativas, ambas por quanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. É antagônico. Quem tem orgulho e vaidade, e ganância, e egoísmo, é difícil ter obediência.
é marcada assim como um cunho de virtude ou de vício, que a tem que salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E o seu vício é a indiferença moral. O que nós falamos agora há pouco? Quantos avanços intelectuais a humanidade vem tendo? Mas na maioria das vezes, a capacidade intelectual do espírito nada tem a ver com a sua capacidade moral. E na maioria das vezes andam uma para cada lado. Por quê? A vaidade, o orgulho de se achar, a inteligência, que é um dom que lhe foi outorgado, que lhe foi concedido, para que ele utilizasse em benefício dele e de todos nós, muitas das vezes ele utiliza como uma vaidade, como se aquilo fosse dele. E a gente sabe que de uma hora para outra aquilo pode ser retirado. Se não fizermos o bom uso, podemos vir numa outra vida, uma capacidade intelectual baixa, para podermos entender o que fizemos de quando tivemos a capacidade de auxílio, assim como tantos outros dons. E por último ele fala da cólera, né? A raiva, a cólera. E como é que ele nos explica? O orgulho, olha atrás de tudo isso, como que o orgulho está ligado. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. A gente não se julga muito das vezes mais do que a gente é. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, que em espírito, quer em posição social, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que acontece aí? Fala, o que sucede então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, aquilo que a gente acha que a gente é, e quando a gente depara diante daquilo que não é, que não nos agrada, nos encolera, nos deixa raivosos, nos deixa, né, com vontade de explodir, porque não, mas eu não. Quantas das vezes nós já passamos por isso? Quantas das vezes a gente vê hoje, né, na nossa sociedade, nos acontecimentos do mundo, autoridades que se acham que são acima do bem e do mal, e quando são contrariados, o orgulho é ferido, ficam ensandecidos. E aquilo gera, às vezes, para tantas vidas e tantos espíritos que estão aqui encarnados, que também estão nessa terra, porque tem um motivo. Mas aí a gente para pensar, então quer dizer que era para acontecer, era para essa pessoa ficar raivosa? Talvez era para esse espírito domar o seu sentimento de orgulho. Era para ele domar e não mais fazer aquilo que ele vem fazendo há tantas encarnações com a capacidade que tem do poder. Quantas histórias a gente vê, quantos líderes tomam decisões achando que realmente aquilo que eles são não podem ser contestados. E quando são contestados, defrontados. É a cólera. E aí ele nos diz, nos ensina, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Demência passageira. Né? Porque a gente fica como se fosse um demente. Que vos assemelham ao bruto,
fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Quase sempre com o orgulho ferido. E eu gostaria de ler uma parte aqui do capítulo 166, desse mesmo livro que a irmã leu no início, Pão Nosso, que fala cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, como? Se a pessoa está necessitada, eu estou auxiliando com tudo aquilo que ela tem necessidade, eu vou estar criando cada vez mais raiva, né? Mais cólera, brasas de fogo. A imagem do rei é de você ficar com a cabeça quente, de explodir. Porque também, muitas das vezes, quando nós estamos ajudando alguém, essa pessoa que está sendo ajudada por orgulho não quer ser ajudada. Não quer ser ajudada. Não tem um ditado que diz, olha, quando o fulano estiver se debatendo muito, deixa ir até o fundo. Quando ele estiver perdendo lá, você vai lá e busca, porque ele está cansado. Aí não tem mais condição de se debater, você tira ele da água. E aí vem a explicação. O que Paulo quer dizer com isso? Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem, né, o inimigo que nós temos de ontem, alguém que nós ferimos em outra encarnação e que hoje nós estamos procurando reparar de alguma forma, o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Você pode estar ali querendo fazer a sua parte, você querendo cicatrizar aquele terreno que está minado há tantas e tantas encarnações, você pode estar ali querendo. Vamos ao exemplo do lar, você pode ter ali dentro da sua casa alguém que você trata com toda a paciência, com tudo, que você sabe que é uma missão sua aquilo ali, mas não existe endurecimento daquele espírito, de não aceitar, de não dar o braço a torcer, ou então de não valorizar, né, as suas atitudes de apaziguar aquilo ali. É o que Paulo vem nos dizendo. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador. Quando ele diz, Paulo diz, brasas de fogo, quando ele fala brasas sobre a sua cabeça, fogo, brasas de fogo sobre a sua cabeça, ele quer dizer, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça. O fogo da renovação, da energia, de acordar, de se renovar para o entendimento daquela situação que ele passa. Curando-lhe o ódio cheio de impressões infernais. Olha que lindo. E aí a gente pode resumir essa passagem de Paulo com um ditado muito antigo, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Uma hora o coração se abre. Você fica ali dando amor, dando carinho, uma hora o coração se abre. O amor vence. Quando é sincero, o amor vence. Porque acaba constrangindo, o amor constrange. Paulo já nos disse isso. E para a gente terminar esse último capítulo aqui, eu grifei que eu gosto muito, que é o capítulo 114 de Fonte Viva, que é embainha tua espada.
Não foi isso que Jesus pediu para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do soldado romano que queria o prender no Jardim das Oliveiras? Embainha tua espada, Jesus. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta, o que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os nossos semelhantes. Quanta coisa que a gente edifica, às vezes a gente está, uma vida espiritual está tentando, a gente abre uma situação, quantas coisas a gente destrui de ganho ali. Não que a gente vai voltar a patamar anteriores de evolução moral, porque a gente não retrocede. Mas quanto tempo que a gente deixa de avançar, porque vai criar a situação de nós termos que nos reparar. Sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimento nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento. Tudo isso que a gente consegue construir com a nossa luta espiritual, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo novamente. Nos fazem cair no egoísmo absoluto que havíamos relegado, que a gente às vezes já conseguia ter deixado de lado, e a retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências, olha só, reencarnar. Muitas vezes devemos reencarnar em existências aflitivas, né? Que é atravessar existências de expiação para corrigir as brechas que nos alvitam o barco do destino em breves momentos de insânia. Olha só, breve momento de insânia, da nossa insanidade, de parar para pensar, de não ter paciência, de não ter a mansidão, de não ter a obediência, o que pode nos levar a vidas e vidas de expiação. Por não aceitar, às vezes, uma situação que às vezes a gente não nos agrada e a gente cria uma situação pior. Quantos exemplos nós temos, que nós conhecemos? Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Olha lá quando Jesus fala nas bem-aventuranças. Por que os brandos vão herdar o reino do céu? De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Brigando, a gente nunca vai conseguir o bem que a gente quer. A cruz do mestre tem a forma de uma espada com lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica, devidamente enzarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com felicidade e renovação. Ou seja, Jesus aceitando a cruz, aceitando tudo aquilo que lhe foi colocado como martírio, ele aceitava porque ali ele estava dando a nós o maior exemplo e testemunho de paz e de mansidão, de resignação,
de paciência, de perdão, e mostrando que ele aceitava tudo, por amor a nós. Então que nós, chegou o nosso horário, que nós possamos ir para os nossos lares, refletindo, né, pensando um pouco sobre quanto de oportunidade nós temos e podemos, né, aproveitar para substituir, né, sentimentos de cólera, de aspereza, por outro tipo de sentimento que vai nos beneficiar muito mais e beneficiar muito mais os outros. E hoje de tarde, interessante como é que são as coisas, né? Eu vindo para cá, eu fui em casa antes de vir para cá e parado no sinal, no outro trânsito, eu abri a rede social e tinha um vídeo que uma pessoa tinha postado numa câmera dessas de monitoramento de cidades, né, de cruzamentos, tinha filmado uma batida de carro num cruzamento. Você viu? O rapaz que bate no carro atrás e o da frente desce. O que desce no carro, que bateu, desesperado, né? Talvez porque não tinha dinheiro, ou não sei, a gente não sabe, porque só tem a imagem ali, né? Desesperado que não ia ter condição de repente de pagar o carro do outro. E o que desce do carro que recebeu a batida, que ficou com a avaria, desceu do carro, olhou para ele, abraçou o cara. O outro chorava tanto, né? Não conseguia largar. A gente não sabe o que um falou para o outro, ele abraçava. Parou, ficou parado, abraçado ali, né? Minutos abraçado. Tipo assim, olha, está tudo certo. Foi só uma batida, vai ser resolvido. Né? É difícil acontecer. Não é difícil? Mas que imagem aquilo ali, né? Resume tudo que a gente, né, tentou conversar aqui hoje. Muito emocionante mesmo. Que bom que você viu, que você conseguiu me... Muito legal. Olha, muito obrigado a todos. Uma boa noite para todos nós. Falta só uma tarefinha, fazer a prece. Agora já? Já pode fazer. Pode fazer já? Pode. Então vamos acerenar nossos corações. Agradecer a espiritualidade aqui presente, que nos proporcionou, que nos deu condição de estarmos aqui, que nos deu saúde, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui conversando e falando em nome do Evangelho do nosso Pai, falando em nome do trabalho do nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade encarnada e desencarnada que aqui esteve, agradecer profundamente por esse amor misericordioso, pela essa oportunidade, por essa bênção de boas energias aqui trazida. E pedimos permissão para darmos por encerrado nosso estudo nessa noite de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, nosso Pai, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.